Uma das últimas mensagens que Daniel Vorcaro enviou no dia em que foi preso, logo de manhã, foi para o ministro Alexandre de Moraes. Às 7h19 da manhã do dia 17 de novembro, o banqueiro escreveu para o ministro no WhatsApp: "Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?" A troca de mensagens foi encontrada pela Polícia Federal no celular do dono do Banco Master. Há ainda outro registro de diálogo entre o ministro do Supremo e Vorcaro, em 1º de outubro de 2025. Mas novamente sem conteúdo, porque o banqueiro e Moraes apagavam as mensagens ou enviavam com visualização única. De acordo com investigadores, há também telefonemas entre eles. As informações foram divulgadas pela jornalista Malu Gaspar. Essa informação ela é de agora, ela acabou de chegar aqui pra gente na nossa redação da Revista Oeste, portanto, Oeste Urgente na tela é de agora. Fabi Barroso, eu quero te ouvir a respeito. Olha só, Fabi, os dias serão bem intensos, né? E nós estamos somente no 3º dia do mês e no 5º dia do terceiro do terceiro mês do ano, para as coisas realmente acontecendo a todo vapor. Fabi, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que ontem, algumas mensagens encontradas dizia Alexandre Moraes, sem o D. Então, evidentemente, toda a imprensa ligou ali, né, o nome cara e crachá, mas parte do conglomerado sempre ressaltava muito essa questão de que faltava o D. De que, olha, as chances, claro, é de que seja o ministro, mas falta o D. Moraes. Bom, agora o martelo foi batido, mensagem trocada com Alexandre de Moraes. Agora, é impressionante, eu tive até que confirmar aqui com a nossa diretora. É impressionante a pergunta, conseguiu bloquear, se referindo, claro, à prisão. Olha, eu tenho outro dado que eu mesma levantei e eu guardei para falar aqui no jornal, segunda edição da Oeste, segunda edição, porque eu acho extremamente importante. Eu estou muito ligada nas datas, né? Então, o que a gente viu ontem de mensagem do ministro Alexandre de Moraes, a troca aí que faltava o D, né, falando ali, foi em abril de 2025. Gente, o que aconteceu em abril de 2025 eu não acho nenhuma coincidência. Foi aberta ação penal que futuramente iria condenar o presidente Bolsonaro, né, por uma suposta tentativa de golpe de Estado. Então, não é à toa, né, foi em abril também, em 11 de abril, começou-se essa ação penal, que correu, né, foi a ação penal que eu vi que foi mais rápida, e também em abril, nesse mesmo abril de 2025, nós tivemos a prisão do ex-presidente Collor, que muitos diziam que o Moraes estava abrindo um precedente tanto para emitir a prisão do Collor, né, um ex-presidente, mas também na questão da prisão domiciliar. Só que essa parte ele esqueceu, né, e hoje foi votado, inclusive, ali na turma do Supremo Tribunal Federal, mantiveram a prisão do presidente Bolsonaro em condições nada humanitárias e completamente degradante para o direito humano do presidente Bolsonaro e de todos nós. Aí agora chega essa outra notícia aqui da Malu Gaspar, que, assim, se nós estivéssemos num país normal, essa pessoa citada, e no caso o ministro Alexandre de Moraes, ele deveria estar preso para, no mínimo, prestar esclarecimentos, porque se trata de um homem, que é o Vorcaro, que é um fraudador aí, está sendo investigado, está no centro de uma organização criminosa verdadeira, né, que ontem se mostrou extremamente violenta, com jagunços, com capangas, inclusive, e tem ali a pergunta, você conseguiu bloquear? Horas, e Moraes já mentiu, né? Porque ele disse que imagina, ele não conhece, não era nada íntimo que parem de falar bobeira, né? Só que agora ele perdeu o controle. Moraes, a primeira vez em muitos anos que a gente vê o ministro Alexandre de Moraes perdendo o controle. E essas datas que eu trouxe aqui no jornal não são coincidências, né? A gente precisa entender que será que havia mando de alguém para fazer mais essa missão dada? Né? A quem interessa manter o presidente Bolsonaro, por exemplo, preso, essas pessoas todas que a gente vive falando, e tanta injustiça no Brasil? Não são dados soltos, porque afinal o Vorcaro considerava o presidente Bolsonaro um idiota, a palavra dele mesmo.
Serrão, eu também quero te ouvir a respeito, mas antes eu quero trazer aqui para nossa audiência a capa da Revista Oeste, edição 302, Lama na Toga, tá aí na tela para nossa audiência. A capa foi do dia 26 de dezembro de 2025, portanto, agora do ano passado, que traz justamente essa relação absurda entre Supremo Tribunal Federal e o escândalo do Banco Master. Então, mais uma vez, trazendo aqui para a nossa audiência que o jornalismo independente da Revista Oeste sempre está muito atento a todos os fatos, sempre está denunciando tudo de errado e obscuro que acontece na República Brasileira. Serrão, além disso, é interessante, tem uma brincadeira na internet que diz o seguinte: enviei a mensagem, pode printar e mandar para todo mundo que está dito, inclusive a minha filosofia. Enviei a mensagem, está dito, tirem o print, enviem para outras pessoas e eu atesto, disse aquilo. Agora é interessante o recurso utilizado, né, de visualização única, de mensagens apagadas, e mais uma vez escancaramos aqui para nossa audiência essa relação absurda, Oeste urgente para nossa audiência. Vorcaro perguntando ao ministro Alexandre de Moraes, que atualmente é o vice-presidente da maior corte do nosso país, se ele conseguiu bloquear a prisão. Olha, é preciso soltar os cachorros, a minha já está atacada por aqui. Agora, esse caso é de extrema gravidade. Dá até para a gente fazer uma ironia. Será que esse Vorcaro não seria um bolsonarista enrustido que está querendo prejudicar a imagem do ministro Alexandre de Moraes? E agora essas revelações que estão vazando aí pela Polícia Federal, não teria aí um grupo dentro da Polícia Federal querendo desestabilizar também o ministro Alexandre de Moraes? Não seria o caso de colocar todo mundo no inquérito do fim do mundo? Não seria o caso até de incluir o Vorcaro agora no inquérito do fim do mundo? Porque ele agora está levando a situação para além do fim do mundo. Já tem até um sicário que agora já está fazendo parte do além. Já está fora do mundo material. Então, a coisa está ficando absolutamente fora do controle. E é grave por quê? Porque nós temos as mais altas autoridades da República e do Poder Judiciário com ligações diretas com esse personagem que está aí sendo considerado o promotor ou o grande gestor do maior escândalo da história econômica brasileira. A dúvida é, será que o Vorcaro é realmente o grande comandante das operações ou tem gente muito acima do Vorcaro? Vorcaro vai abrir a boca de verdade para contar tudo ou ficaremos sabendo das coisas apenas a conta-gotas por essas revelações parciais de ligações ou de conversas em aparelho celular ou em aplicativo de celular que no final acabam não servindo de prova nenhuma? Acabam, no fim das contas, só gerando isso que estamos vendo agora, intrigas, mas que, para concretude de provas de relacionamentos, acabarão não servindo para nada e terminarão sendo anuladas, como sempre é conveniente e como sempre acontece. É bom lembrar, a gente aqui já teve um ex-governador, o Sérgio Cabral, que apresentou uma delação premiada na Lava Jato e simplesmente porque ele falava na delação premiada que o ministro Dias Toffoli cometeria um crime que seria inaceitável, então resolveu-se o problema cancelando a delação premiada. As coisas aqui no Brasil acontecem dessa maneira. Então, tá tudo errado, a gente precisa passar essa república a limpo, esse caso todo tem que ser apurado. Agora, a grande vergonha nossa é a gente não ter um Senado que esteja aí tomando as providências de verdade para resolver essa história. O presidente do Senado está obrando e andando para tudo que está acontecendo. E se ele botar CPI do Master, pode sobrar até para a turma dele do Amapá, que teve envolvimento nos fundos de previdência. Então, situação horrorosa do Brasil. Talvez precisemos que esse caso seja investigado de fora para dentro para que tenha realmente alguma solução. Se depender daqui de dentro, nós estamos indo a caminho, embora não pareça, nós estamos indo a caminho de mais uma pizza master. Então, só aqui reforçando para a nossa audiência, Oeste urgente, acabou de ser revelado pela jornalista Malu Gaspar,
trocas de mensagens entre Daniel Vorcaro e o vice-presidente da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. As mensagens são de novembro, do dia 17 de novembro, logo pela manhã, às 7h19 da manhã. O banqueiro Vorcaro escreve para Alexandre de Moraes dizendo o seguinte: fiz uma correria aqui para tentar salvar alguma novidade. Conseguiu ter notícia ou bloquear, se referindo aí à própria prisão. Troca, portanto, de mensagens entre Alexandre de Moraes e o Daniel Vorcaro. Vale lembrar que o contrato da esposa do Alexandre de Moraes realmente é uma dos mais rentáveis aí que se tem notícia dos últimos anos aqui no nosso país. Esse tema a gente precisa trazer aqui também a capa. Podres Poderes, essa é a edição 306 da Revista Oeste. Ela foi ao ar no dia 23 de janeiro de 2026 e escancara essa relação obscura, essa relação vulgar entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, com esse caso do Banco Master. Podres Poderes, Fabi Barroso. A gente sabe também que tem mensagem em relação ao Hugo Mota, tem até o Ciro Nogueira aí no meio disso tudo sendo elogiado, que não foi elogiado, como você já trouxe aqui na edição de hoje, foi o Jair Bolsonaro, né? O Vorcaro xinga ele, usa ali um palavrão para se referir ao Jair, mas tá aí Podres Poderes, Fabi Barroso. Tem essa questão das mensagens apagadas, a gente não sabe até onde essa tecnologia vai em relação, por exemplo, à própria empresa, né? O próprio WhatsApp, a própria Meta ali, essa criptografia dessas mensagens, isso certamente está, sim, em algum banco de dados. Agora, a grande questão é quem é que manda e desmanda nas redes sociais e nessas empresas digitais no nosso país. A gente sabe muito bem a sanha que o STF tem em censurar todas as redes sociais. Geise, mas nesse caso específico, como a Polícia Federal está no caso e fazendo essa investigação, é usado um software israelense que é chamado Cellebrite, e ele, eu não sei se ele pega essa mensagem exclusiva aí, né, de visualização única, mas ele tem sido, né, o diferencial das investigações, às vezes também midiáticas, investigações que precisa fazer essa quebra, sem depender aí das empresas, como você mencionou, né, que tem também como objetivo dizer que, né, aquela comunicação é segura, mas esse software, ele acaba fazendo milagres e o Brasil precisa de um milagre. Só que assim, só o que já está divulgado, embora não haja resposta formal, primeiro nós temos os fatos, já é constatação da realidade, não é uma coisa que o pessoal está falando, como disse o próprio ministro Alexandre de Moraes, que era ataques, né, que lá o Metrópolis lá atrás está fazendo ataques à instituição, não tem nada a ver com ataque, agora é uma reação de que, como assim, este homem que foi preso no dia 17, então ele tinha poucas mensagens para mandar, porque como ele disse, ele estava fazendo uma correria, né, em relação a isso, mas ele parou e mandou uma mensagem para o ministro Alexandre de Moraes, e a pergunta ela já é resposta de muita coisa, né? Vai bloquear? Conseguiu bloquear? Ou seja, o Moraes estava a serviço do Vorcaro, nem importa o que ele respondeu, veja a gravidade disso, realmente não importa, e a gente tem essa conexão de dinheiro envolvido, então você tem a conexão, é a esposa do Moraes, óbvio, porque ele não podia formular o inquérito, um contrato, contrato de honorário, embora a gente sabe, né, que para defender ele mesmo, às vezes ele fala absurdos neste nível, mas isso ele não fez, mas agora quero explicação, porque o que foi dito também, houve uma explicação, né, de que o Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes e a esposa dele iriam explicar aquela monta de 129 milhões de reais com manuais de compliance, né, que aqueles manuais para dizer, né, que a empresa se enquadrar nas normas brasileiras. É uma palhaçada, jamais seria esse valor, e me parece, né, constatação da realidade, os fatos que estão sendo revelados. Né, ele manda e o Moraes responde, ou seja, tinha contato íntimo, tinha contato que precisa ser esclarecido. Agora a gente precisa entender como como que a República Brasileira vai reagir. Nós temos aí um fator político, nós temos um fator jurídico e um fator de salvar verdadeiramente as nossas instituições. Agora que a democracia fica assim, né, aquela que eles disseram que é inabalada, vamos ver para que essa democracia que eles construíram a que se presta, com ameaça a jornalistas, etc. Eu acho que não falta mais nada, só falta uma prisão aí para esclarecimento. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.